Internet boa é MG Telecom, 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. Conecte-se ao que importa. Assine já. MG Telecom, em frente à rodoviária de Brasília de Minas. Hoje, dia 1º de agosto de 2022, após o recesso, acontece aqui na Câmara Municipal a primeira reunião ordinária. Neste momento, os vereadores usam a tribuna para apresentar projetos e requerimentos. Vamos acompanhar tudo o que está acontecendo nesta reunião e levar até você através da TV Acontece. Entre vários assuntos apresentados hoje na tribuna, nesta primeira reunião após o recesso, o vereador Álvaro, assistente social, apresentou um requerimento falando sobre uma denúncia da não resposta de alguns requerimentos. O senhor até chegou a numerar esses requerimentos no número de 54, a não resposta do Executivo. Qual o teor dessa denúncia e o que apresenta esse requerimento? Qual é a sua solicitação nesse requerimento, vereador? É muito claro o regimento interno que diz que, no artigo 125, o Poder Executivo tem 15 dias para responder os requerimentos enviados dessa casa. Prorrogável por mais 15, se tiver o pedido de extensão por escrito. Por escrito. No ano de 2021, foram 54 requerimentos não respondidos. O que acontece? Qualquer cidadão que tenha domicílio eleitoral, ou seja, qualquer cidadão que vote em Brasília de Minas, pode apresentar a denúncia. Se um de nós apresentássemos, teríamos que afastar, o suplente assumiria para fazer a votação. Não, para não ter tanto tumulto, para não ter tanta confusão, a gente escolheu uma pessoa, a presidente do sindicato, que é uma entidade de grande representatividade, né, a Maria Geralda, ela apresentou a denúncia para nós, porém a denúncia teria que ter sido votada no mesmo dia que foi apresentada. E isso é a lei. A mesa diretora não fez. Como foi apresentado na reunião ordinária, a gente pensou que seria proposta a votação nessa reunião de hoje, que é a primeira reunião ordinária depois do recesso. Mas não. Foi proposta a reunião no dia 22, numa sexta-feira de manhã, véspera das festividades de aniversário do município, para dispersar a população. E assim foi feito. Nós 6, Álvaro Assistente Social, Lupego, França, Helder, John Moreira e Regis do Doce, votamos a favor de acatar a denúncia, para a gente poder investigar. Os outros 6 votou contra. Teve empate, o presidente deu voto de Minerva favorável ao não atendimento do que preconiza a lei. Votaram contra a lei, blindando o prefeito de ser investigado. A gente não está caçando ninguém, a gente só queria investigar. Ele teria certamente total amplo direito à defesa, a sua presunção de inocência. A gente só queria investigar, passar a saber o porquê que ele desrespeita tanto essa casa. O vereador Mauro do Hospital também se manifestou a respeito deste requerimento hoje apresentado e sobre essa denúncia. O que o senhor tem a falar a respeito desse assunto que muito foi discutido, vereador? Então, o requerimento, eu não fui contra o requerimento em si, mas da forma que foi apresentado. Por exemplo, se esse requerimento é apresentado por um parlamentar, totalmente eu seria a favor, desde que seguisse alguns critérios, coisas que estão naquele requerimento, que estão em verdades. Por exemplo, o sindicato ele foi omisso quando esse requerimento retirou as horas extras dos funcionários do hospital, covardemente, e não veio manifestar nessa casa, cobrar que o prefeito, na época, pagasse o querido da gente. Quanto às leis, não se discute, lei tem que ser cumprida. Aquela questão sobre os agentes comunitários, se é lei e tem um dinheiro na conta, é pagar, não tem outra explicação. Ao não respondimento dos requerimentos, está corretíssimo. Eu acho que tem que ser respondido mesmo. Se é lei, o chefe do executivo, juntamente com o chefe do gabinete, tem que respeitar a decisão dessa casa e respondê-los. Porém, ele alega que não foram protocolados todos os requerimentos com ele. Os que ficaram em falta foi isso. É uma cobrança de nós, também, vereadores da base, que eles cumpram com a lei, que é responder aos requerimentos. O vereador Tiago Mendes também usou a tribuna para apresentar requerimentos. Entre eles, um requerimento falando sobre a formação de uma brigada de incêndio no município de Brasília de Minas. Qual a importância dessa formação dessa brigada, já que o município ainda não tem essa brigada de incêndio, vereador? O requerimento, de fato, de extrema importância, o município ele divulgou na última semana uma campanha para prevenção e combate a queimadas. Mas mais importante do que isso é o município elaborar o plano de contingenciamento e enfrentamento às queimadas. O que consiste nisso? De ter equipe amparada, tanto em pessoal, tanto com equipamentos,
para enfrentar essas queimadas. No ano passado, nós tivemos vários problemas, vários desgastes, tanto na fauna quanto na flora, e principalmente com os transtornos com os moradores, tanto da zona rural como da área urbana, em relação a queimadas. Uma equipe treinada, tanto pelo Corpo de Bombeiro ou pela Defesa Civil, no município, estando apta a atuar no combate desses incêndios, é de extrema importância. A gente sabe que a vegetação nesse período é seca, é propício à propagação de queimadas, e o município tem que estar preparado, não apenas alertando do risco de queimadas, mas estar preparada para, caso aconteça esses eventos catastróficos, esteja em condição de amparar a população de Brasília de Minas e controlar o meio ambiente nas queimadas. Hoje um assunto também muito comentado, debatido aqui, foi a questão da denúncia feita a respeito da não resposta de alguns requerimentos que o Executivo não respondeu. Inclusive sendo apresentado um requerimento por um vereador pedindo essa resposta. O senhor tem a dizer o que a respeito disso? Bom, em relação à denúncia, cabe aos 13 vereadores analisá-la, né? E de fato foi analisada. Cada vereador tomou como uma análise a forma que foi apresentada a denúncia e foi para votação e foi indeferida o seu prosseguimento. Quando eu falo em relação à votação, eu fico entristecido, e a própria população em casa, quando assistem às reuniões, de ter muita discordância partidária, ao invés de discutirmos soluções para vários problemas que o município de Brasília de Minas tem e que cabe a nós, vereadores, discutirmos essa solução. Eu vou falar agora com o presidente dessa casa, o vereador Elias Raposo, que também usou a tribuna hoje para apresentar alguns requerimentos. Hoje um assunto que foi muito discutido foi sobre a denúncia da não resposta do Executivo a alguns requerimentos mencionados aqui, vereador. O senhor também foi citado nesse caso, e o que o senhor tem a falar a respeito dessa denúncia e desse requerimento que foi apresentado hoje? Nós, na condição de presidente, tínhamos que desempatar, e assim fizemos, procurando atender todas as demandas, como também no cumprimento da lei, que é uma propositura, que é uma prerrogativa que o presidente tem. Fiz assim da melhor maneira possível, por entender que não haveria essa necessidade extrema de conclusão do recebimento dessas denúncias. Assim, cumprindo todas as prerrogativas, como citei anteriormente, cumprindo o que determina a lei e o que dá direito ao presidente, que é o condutor dos trabalhos dessa Casa Legislativa. Fizemos assim, da melhor maneira possível, respeitando a população, principalmente nas suas reivindicações, nos seus anseios e principalmente procurando atender as demandas que são de grande importância no sentido coletivo. Um vereador questionou a respeito da questão da denúncia que foi feita durante o recesso e que a reunião foi feita sem ser no horário da reunião extraordinária e que foi decidido num horário que não foi também transmitido pelas redes sociais, e a questão de ser gravado. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Talvez o vereador, aproveitando da oportunidade ou usando um ato politiqueiro, venha assim, distorcer o assunto referente, pois o mesmo foi convocado, como todos os vereadores, os demais vereadores convocados, e todos confirmaram. Houve tempo necessário para a recusa ou não do atendimento à solicitação. Então, não justifica de forma até assim, maldosa, particular, procurar justificar a sua atitude, já que o mesmo aceitou, como também todos os vereadores com assento nessa Casa Legislativa que atenderam prontamente essa convocação. Nós procuramos a Prefeitura Municipal de Brasília de Minas para saber sobre a denúncia apresentada na Câmara Municipal de que o Executivo não responde os requerimentos, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos nenhuma resposta.